tema da mensagem dessa noite é o deserto em nossa vida. Fiquei pensando nesse assunto, nesse tema, e eu tenho orado para que Deus nos dê uma palavra, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E toda vez que eu me debruço na Bíblia, começo a orar, Deus vai me dando uma palavra que eu tenho percebido que muitos de nós têm vivido algumas situações como essas que nós estamos pregando. Semana passada falamos sobre seguir em frente, muitos querendo desistir. Hoje vamos falar sobre o deserto em nossa vida, e muitas pessoas se encontram no deserto em suas vidas. Tanto é que essa mensagem nasceu no meu coração quando eu vi o relato de um casal, essa semana, que eles se casaram no ano de 2000, isso há 21 anos atrás, e durante 10 anos ficaram lutando para terem filhos, para que ela pudesse engravidar. 10 anos, e tentaram de todas as formas e meios, ela não conseguiu engravidar, até que no ano de 2010, segundo esse relato desse casal, eles fizeram aquela inseminação, fertilização in vitro, para que assim talvez tivesse a chance, a possibilidade da esposa dele engravidar. Aí eles fizeram aquilo, dali a alguns meses recebeu uma ligação da clínica, do laboratório. Ai, que alegria, expectativa, que felicidade. Foram lá, ela já estava com uma barriga, 3 meses, quase 3 meses, segundo os relatos, mas quando chegou ali para fazer o ultrassom, detectou que não era uma gravidez. Os médicos falam que era um saco gestacional, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Era uma falsa gravidez, ela tinha todos os sintomas de gravidez, mas não tinha chegado ao ponto de se tornar grávida. Aí toda aquela expectativa daquele casal caiu por terra. Todo aquele sonho de se tornar mãe, de se tornar pai, não aconteceu. Aí, segundo o relato dessa história, eles falaram: nós estamos vivendo um deserto em nossa vida. Por isso que nasceu a mensagem, o deserto em nossa vida. O deserto em nossa vida. Aí fiquei pensando, nós podemos também passar por muitas situações em nossas vidas em que nós nos encontremos também em um deserto. Às vezes você, à semelhança desse casal, está tentando aí engravidar, tentando ter filhos e não consegue, de forma alguma não consegue. Aí você pode pensar: poxa, estou num deserto, nunca vou ser pai, nunca vou ser mãe. Ou talvez você possa considerar um deserto na sua vida como, por exemplo, eu estou solteiro ou solteira. Não consigo arrumar um parceiro ou uma parceira na minha vida. Eu estou num deserto de solidão. Será que tem alguém assim? Não precisa levantar a mão, tá? Talvez você esteja nesse deserto, orando para que Deus dê um parceiro ou uma parceira para você. É um deserto na sua vida. Ou talvez você esteja em uma profissão, trabalhando, se especializando, mas a sua profissão não decola de jeito nenhum. Você fala: eu vou morrer fazendo isso sempre. É um deserto também na sua vida. Ou talvez tem outras situações que podem nos acontecer, que um diagnóstico de um médico chega para você e fala: você está com tal enfermidade. E a partir daquele momento a sua mente se torna um deserto. Fala: não tenho mais expectativa, esperança de vida. Estou vivendo um deserto. O que mais poderíamos pensar? Tem situações também que a pessoa está vivendo, nesse momento de Covid, a perda do seu ente querido, do seu parceiro, a viuvez. Quantas e quantas pessoas estão vivendo a solidão da perda de um ente querido? Há pouco o Márcio compartilhou de uma tia dele lá em Rio do Sul, que faleceu. Um ente querido. Talvez você esteja aí vivendo uma situação de separação também no casamento, um divórcio, por uma situação ou outra, e você fala: agora estou num deserto na minha vida. Por essa situação me encontro só, me encontro sozinho, me encontro perturbado por tudo isso. O que mais poderia pensar sobre um deserto na nossa vida? A perda de um emprego em função da Covid? Pode ser também ou não? Uma dificuldade financeira? Pode ser um deserto? O que mais pode ser um deserto na nossa vida? Talvez você possa falar aqui ou em casa, escrever ali no YouTube, no canal. Tem várias situações que você pode considerar como um deserto na sua vida. Mas olhando para essa mensagem, irmãos, nós podemos passar por situações assim, que possam marcar de fato a nossa vida.
assim como esse casal que eu acabei mencionando. Talvez você esteja vivendo um sonho que não foi realizado. Mas quando nós olhamos para o deserto, essa imagem que você está vendo aí na projeção, em casa, nós conseguimos entender que o deserto é um lugar improdutivo. Nada nasce no deserto. É um lugar em que chega à noite o frio de abaixo de zero, muitas vezes, ou durante o dia o calor de 50 graus. Isso é o deserto, um lugar improdutivo, um lugar árido, um lugar seco, um lugar de solidão. Quando estamos vivendo em um deserto, parece que não temos expectativa ou nenhum anseio em nossas vidas. Parece que tudo fica escuro, tudo fica vazio. Não sei se você está vivendo assim, talvez eu espere em Deus que todos aqui estejam bem, amém? Ninguém tem problema, ninguém está tudo bem, com a conta corrente gorda, né, com tudo bem, maravilha, estou vendendo saúde. Será que todos nós estamos assim? Talvez a pessoa que esteja do teu lado esteja passando por um deserto, com um filho internado, com um filho passando por dificuldade nas drogas, por relacionamento quebrado. Ore. Essa comunhão de estar em igreja é muito bom, que nós fazemos como se fosse uma brasa viva. E quando nós compartilhamos a nossa necessidade um para com o outro, você ajuda a pessoa a sair do deserto. Mas olhando para a característica do deserto, o deserto é, de fato, um lugar improdutivo. É um lugar também árido, um lugar seco, um lugar de solidão. Mas nós temos que entender também, olhando para essa mensagem, para esse tema, que o deserto não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem. Nós passaremos por um deserto, ou estamos passando por um deserto. O que nós não podemos ficar é preso no deserto. Amém? Se pensarmos assim, preso no deserto. O deserto na nossa vida é muito diferente do que a vida no deserto. Existe essa analogia. Porque quando a pessoa consegue sobreviver no deserto, ele sabe como viver naquele ambiente. Agora, quando entra no deserto na nossa vida, a gente perde o controle. A gente perde as esperanças de vida. Então, nós ficamos no deserto, e se nós pensarmos muito bem, se nós permanecermos no deserto, nós jamais chegaremos à terra prometida. Se você perdeu um ente querido, se você perdeu o emprego, se você perdeu a expectativa de qualquer situação, como falei do casal, da gravidez, e ficar ali parado, lamentando, e não pensar em outras alternativas que Deus possa te dar, tratamentos, você vai ficar, nunca vai chegar aonde você desejava chegar, e o que Deus quer também te trazer. Então, diante dessa mensagem, o deserto também é um lugar de desafios. Quando nos encontramos no deserto, nós sentimos ali as nossas emoções, as nossas intenções são testadas. É um lugar de desafio. Quando você entra no deserto, você é testado. Se de fato você confia em Deus, se de fato você vê a sua esperança em Deus, se de fato o seu caráter vai ser provado naquele deserto, se de fato você realmente confia que a integridade, conforme nós ouvimos hoje pela manhã do Augusto, né? Receber um prêmio por integridade é maravilhoso. É raro hoje você ser reconhecido por integridade ou por honestidade. Então, quando você está vivendo uma situação difícil, pense, o deserto é um lugar de desafio. O deserto também é um lugar de revelação. Revela o que está no nosso coração. Se confiamos em Deus ou não. Revela, o deserto revela isso. E tem mais uma característica do deserto, que o deserto é um lugar de batalha em nossa mente. Podemos ficar resignados, aceitar a dor, ou o abandono, o sofrimento, os sonhos desfeitos. É um lugar de batalha na nossa mente. Muitas pessoas ficam perdidas quando estão de frente a um deserto na sua vida. Então, nós podemos pensar aqui muitas situações que podem nos levar a um deserto. Nós podemos ficar parados ou seguir em frente. O que nós podemos ver na Bíblia, temos vários relatos na Palavra de Deus, agora eu peço para você abrir comigo a sua Bíblia,
Nós podemos encontrar na Bíblia vários relatos de pessoas que passaram por deserto, e diante daquele deserto eles tiveram várias reações em suas vidas. O texto que eu escolhi, eu poderia escolher vários outros textos, mas esse eu quero começar lá em Êxodo, capítulo 13. Se você puder acompanhar em Êxodo, capítulo 13, nós temos ali a partir do versículo 17. Nós vamos poder observar nesse texto aqui, em Êxodo capítulo 17, várias reações diante do deserto, onde pessoas estiveram no mesmo lugar, mesmo ambiente, mas com reações diferentes. Êxodo capítulo 17, à medida que nós vamos lendo esse texto, a gente vai fazer algumas aplicações. Diz assim, a partir do versículo 17 do capítulo 13: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho de onde? Do deserto. Perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O que nós podemos observar nesse texto aqui, que quem levou o povo para o deserto foi Deus. E se nós olharmos, se você estiver acompanhando a leitura bíblica anual da igreja, nós temos aí passado pelo período em que Abraão, ele saiu de Harã e foi até a terra prometida, Canaã, e quando chegou lá teve fome na cidade, ali na terra, aí ele voltou, ele foi para o Egito, porque havia fome na terra. Depois ele voltou de novo para Canaã, ou seja, fez uma viagem, digamos, rápida, de alguns dias ou meses, não demorou 40 anos como povo, quando saiu da escravidão. Então, quando Deus levou o povo para aquele momento ali, para aquele período de perambulação, eles perambularam pelo deserto, foi um período de teste para o povo também. Deus queria testar o povo, o que estava no coração daquele povo. Então, quando Deus nos leva para estar num deserto, pense assim, Deus está ali me testando. Estou passando por uma provação de Deus, diante daquele deserto. Tem alguns desertos que nós entramos que foi por nossa conta mesmo, e risco. Porque nós fizemos algo, falamos algo, fizemos alguma atitude que não deveria, e nós acabamos entrando no deserto. Mas independente da circunstância, ou da situação que você entra no deserto, Deus está ali presente. Diante desse texto aqui, nós podemos observar que Deus levou o povo para o deserto, e muitas vezes somos levados por Deus a um deserto para sermos provados e testados também. O versículo 19, se você puder acompanhar também, diz assim: Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. José havia feito essa solicitação e, de fato, Moisés levou os ossos de José ali para a terra prometida. Não queria ser sepultado no Egito. Então, foi levado até a terra prometida, a terra natal ali, digamos, onde Deus havia prometido. No versículo 20, nós lemos ali: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21, o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que nós podemos entender aqui nesse texto, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, especialmente no versículo 21 e 22, que Deus levou o povo ao deserto, mas não os abandonou no deserto. O texto fala que durante o dia havia uma coluna de nuvem protegendo o povo, guiando o povo, e à noite uma coluna de fogo, não somente para guiar, mas também para aquecer o povo naquele momento. Houve naquele momento de deserto ali, Deus protegendo e guardando o povo. E quando estamos em um deserto em nossas vidas, muitas vezes não conseguimos enxergar que Deus jamais nos abandona. Amém? Deus jamais nos abandona. Mas quando acontece que você entra num deserto, o que mais você muitas vezes deseja é ficar sozinho. Não é isso que acontece?
Você quer ficar ali dentro do seu, sabe, daquela carapuça, ou seja, aquele lugar onde não quero que ninguém me incomode, deixa eu com minha dor, com o meu sofrimento. Tem pessoas assim. Conheço pessoas assim, que querem viver dessa forma. E muitas vezes aquele sofrimento que você está passando, se você não sair daquele sofrimento, ele vai te levar para a morte. Física, espiritual, relacional, porque você vai rejeitar as pessoas à sua volta, e quando você rejeita a atenção de alguém, você está ali barrando a ação de Deus na sua vida também. Então, quando estamos no deserto, acontece isso, nós queremos ficar sozinhos. Quando eu falei no início dessa mensagem, desse relato, desse casal que teve essa situação de não poder ser pai, ser mãe, essa situação, esse relato aconteceu algumas semanas antes de eu trazer essa mensagem. Mas, à medida que vai passando o tempo, Deus vai confirmando a mensagem. Se essa, de fato, que é para você trazer. Aí, quando foi sexta-feira agora, aconteceu um outro fato que eu achei muito interessante, que confirmou a mensagem dessa noite. Nós estávamos ali, a Anitta e eu, conversando à noite, próximo ali da cozinha, e falando sobre solidão, falando sobre dor, falando sobre sofrimento, sobre perdas. E, dali a pouco, ela falou, olha, quando acontece isso, a gente quer ficar sozinho. Nós não queremos, muitas vezes acontece, a gente quer ficar isolado do mundo, isolamento social e espiritual de tudo. Mas aí a gente lembrou que Deus sempre está a nos estender a mão. Aí, quando ela saiu lá fora, para quem conhece lá em casa, tem uma área, ali a parte próximo da cozinha, tem uma porta grande, que dá acesso ali ao quintal. Tinha um pássaro encolhido no canto, assim, próximo da floreira. Um passarinho pequenininho, encolhido. Ela falou, você está vendo ali? Eu nem tinha visto. Você está vendo ali aquele passarinho? Eu falei, estou. Ele está encolhido. Isso foi na sexta-feira, à noite. Aí eu pensei, não vou mexer com ele, talvez esteja descansando. Aí, no dia seguinte, no sábado pela manhã, estava de novo o pássaro lá. Ferido, parado. Aí o meu filho ia sair para o apartamento dele, ele viu o pássaro, cutucou, o pássaro começou a voar meio que caindo assim. A Iene, que ia trabalhar, saiu ali, viu também um passarinho parado ali, ferido. Aí eu pensei, eu tenho que ir para a igreja para atender as meninas, as mulheres que vão ajudar ali na limpeza. Aí vim aqui para a igreja, depois eu pensei, vou comprar um alimento para ele, para esse passarinho, para ver se ele sobrevive com alimento, né? Aí vim aqui recebê-las, tal, depois voltei, comprei lá o alimento, a quirera, e quando voltei ele estava lá ainda, encolhidinho. Aí, irmãos, eu fiz algo, que depois eu até montei um videozinho pequeno, algo simples, do que aconteceu com aquele pássaro. Tá bom? Eu vou pedir para pode passar esse vídeo aí, o que aconteceu com ele depois, quando eu cheguei de ter voltado para casa. Passe lá para nós.
Assim é o cuidado de Deus para com nós. É ou não é? Aí quando eu fiz esse vídeo, eu passei para algumas pessoas, eles falaram, mas é o mesmo pássaro? Você tem certeza que é o mesmo? Talvez vocês estejam pensando isso, né? É o mesmo pássaro, sim. Eu não inventei essa história não, tá bom? Porque o que acontece? Eu coloquei aquele potezinho com leite e coloquei um pequeno ali, um comprimidinho de analgésico, sei lá, algo que tem lá em casa. E funcionou, ele reagiu. Aí quando eu voltei para pegar a criera fina que eu tinha comprado, ele voou. Eu falei, puxa vida, por que não filmei ele voando? Aí eu fiquei pensando, até isso nos dá uma ilustração da palavra de Deus. Lembra aquele cego que Jesus curou? O que falaram para os pais do cego? Mas ele tem certeza que ele era cego mesmo? O pai ficou com medo de falar para o sacerdote que ele era cego. Vai lá, filho, fala. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu era cego, agora eu só vejo, agora eu estou vendo. Assim também o passarinho, ele voou. Aí a Anitta falou, mas cadê o passarinho? Não sei mais. Não tem como voltar para testemunhar. Mas é o fato que acontece. Assim acontece também na nossa vida. Quando você está sozinho, num deserto, e Deus muda a sua vida, porque Ele está presente, o que acontece? Algumas pessoas falam, mas não é a mesma pessoa que eu tinha visto ontem. Não é assim, irmãos? Não é a mesma pessoa, porque olha, o que aconteceu que mudou? Não, eu fui cuidado por Deus. Deus me cuidou. Deus me cuidou. É assim que acontece. Deus, ele não vai descer do céu para trazer um anjo para a sua vida, para dizer, olha, filho, vai lá, eu vou cuidar de você. Lembra daquela história, daquela pessoa que estava passando por uma tempestade, a casa dele estava quase sendo jogada, sendo consumida pela água, pela inundação. Aí, de repente, veio um barco para tentar levar, ele falou, Deus vai me salvar, Deus vai me acudir, e ele não aceitou o barco. Aí veio o helicóptero, ele também, não, Deus vai me cuidar, Deus vai me salvar, e o helicóptero foi embora, ele ficou lá e morreu, afogado. Aí chegou lá no céu, aí perguntou, Deus, mas o senhor não ia me salvar? Sim, mas eu mandei um helicóptero, mandei um barco, mandei as pessoas avisar você. Ninguém quis, você não quis aceitar? Então, o que Deus vai fazer quando estivermos sozinhos, irmãos? Vai mandar alguém. Amém? Vai mandar uma palavra. Manda um WhatsApp para uma pessoa que está passando por uma solidão. Cada um de nós sabemos onde está a nossa dor. Não pense que aquela situação que nossa irmã está passando, ou que o nosso irmãozinho está passando, é fácil para ela, para você. Não, ela sabe na dor que ela está passando. Então, diante desse fato do passarinho, ou daquele casal, temos que olhar para o cuidado de Deus. Essa semana eu falei com um casal que não podia ter filhos também. E o casal lutava para ter filhos. Eu liguei, depois que eu terminei essa mensagem, comecei a preparar na conclusão, eu fiz questão de ligar para o casal para saber como é que eles estavam. Há cerca de 2 anos atrás, eles adotaram uma criança. Aí eles falaram, olha, nós estamos felizes da vida, nosso filho por adoção, filho do coração, um filho maravilhoso. Louvado seja Deus. Estavam no deserto, não podiam ter filhos, adotaram a criança. E quando se fala de adoção, você escolhe a criança. Quando nasce o seu filho, você não escolhe o seu filho, ele nasceu no seu lar. Ele nasceu pela graça e misericórdia de Deus, você está ali para você cuidar. Mas quando você escolhe uma criança de adoção, é chamado filho do coração. Jesus Cristo foi o filho adotado de José. Não é isso? A Bíblia fala. José cuidou dele. Então nós entendemos, irmãos, que tudo isso acontece para mostrar que Deus, Ele sempre estará presente em nossas vidas quando estivermos passando por um deserto. Você está passando por um deserto agora? Creia, Deus está presente. Mas durante aquele deserto que o povo de Deus estava passando, olha só o que diz o capítulo 14 de Êxodo. Vamos lá agora para o capítulo 14. Diante de toda aquela provisão da coluna de nuvem, da coluna de fogo, houve um fato aqui, um relato da reação do povo. Diz o capítulo 14 de Êxodo, a partir do versículo 10. E chegando o Faraó, 14:10 de Êxodo, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés,
Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Reclamaram porque saíram do Egito. E nós fazemos uma comparação com o Egito como o mundo. E quando nós saímos do mundo, nós saímos das garras do pecado. E o povo queria voltar para o Egito, voltar para o pecado, vamos colocar assim. Voltar para a escravidão do pecado. E Deus já tinha tirado eles da escravidão durante 400 anos. E o que acontece nesse texto, diz o versículo 12, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O deserto é um lugar de morte. É um lugar de murmuração para aqueles que não creem na provisão de Deus. Eles murmuraram. E murmuraram. Quando pediam água, Deus ia lá com Moisés e fazia sair água da pedra. Quando pedia pão, Deus mandava pão do céu todas as manhãs. Deus é o Deus da provisão no deserto. Enquanto você murmura, enquanto nós estamos murmurando, Deus está dando a provisão. Não faltou nada ao povo. Em Deuteronômio, se você puder ir comigo em Deuteronômio, mais à frente um pouquinho, quando eles já tinham saído do deserto, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, nós lemos assim, Deuteronômio 8, 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos do deserto. Então, Deus protegeu o povo durante o caminhar do deserto por 40 anos. Não faltou pão, não faltou água, não faltou provisão. Mas o que tinha do povo no coração era a murmuração. E quando estamos no deserto, nós podemos olhar à volta e não ver nenhuma perspectiva de vida se nós temos o deserto em nossa vida. É diferente do que ter uma vida no deserto. Quando você tem um deserto na sua vida, você só vê coisas, só vê sofrimento, só vê perdas. Mas quando olhamos, voltando lá para Êxodo capítulo 14, vamos concluir aqui essa leitura. Nós podemos perceber agora que diante das dificuldades, dos problemas, eles queriam voltar para o Egito. E o deserto, na vida daquele povo, era um sofrimento. Mas quando olhamos para a vida de Moisés, Moisés não via o deserto como um lugar de sofrimento. Moisés via o deserto como um lugar de provisão. Porque olha o que ele disse aqui no versículo 13 do capítulo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Diante do deserto, o líder estava vivendo ali uma situação em que ele falava, eu não estou vendo esse deserto como um lugar de sofrimento. Estou vendo esse deserto como um lugar de provisão. Deus vai prover um livramento. Não sei como. Se o mar, nós estamos à frente do mar, do lado tem montanhas e atrás tem o exército de Faraó. Estamos num beco sem saída, uma mensagem que eu já preguei aqui na igreja. Um beco sem saída, não tem para onde sair. Mas olhe, Deus vai pelejar por vocês. Não sei como, ele não sabia como iria fazer. Será que o mar ia abrir, ou iria passar por cima do mar? Não sei. Ele não sabe, mas ele sabia que Deus iria lutar por eles. Ou consumir os exércitos do Faraó, antes de chegar até eles, mas Deus iria prover de uma forma. Então, quando nós olhamos dessa situação, irmãos, diante do deserto, nós podemos sentir medo, podemos ficar desanimados, podemos ficar de uma forma que não conseguimos enxergar a provisão de Deus. Mas lembre, se Deus nos trouxe até aqui, foi porque Ele fez milagres na nossa vida. Quantos de vocês aqui poderiam dizer, Deus fez um milagre na minha vida? Olha, tem muitas pessoas aqui que Deus já se sustentou. Em alguma situação, em algum momento na sua vida, você viu o milagre de Deus. Você vai lembrar dos milagres dele? Vai murmurar? Se Deus te trouxe até aqui, foi porque Ele te sustentou. E assim também foi o que aconteceu. Imagine o povo passar por ver 10 pragas acontecendo sobre o Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos.
precisou que eles colocassem a marca do sangue na verga das portas para que pudesse proteger os primogênitos de todo o povo. E eles foram livres da morte. Depois, quando estava ali, diante daquele momento difícil, ele estava caminhando com uma coluna de nuvem durante o dia, para poder proteger, dar uma sombra para eles, e à noite a coluna de fogo para iluminar. Então, eles viram tudo aquilo, e quando chegou, naquele momento crucial, eles começaram a murmurar diante de Deus. Então, se você está passando por um deserto na sua vida, não murmure. Confie que Deus vai pelejar por você. Deus vai te dar a saída. Diante dessa pandemia, nós temos visto muitas pessoas com criatividade, profissionais aí que estão se habilitando, fazendo outras coisas, estão aí falando, poxa, Deus me abriu novos horizontes nesse período de pandemia. Talvez você seja uma dessas pessoas, que não ficou no deserto do isolamento social. Porque Deus te deu essa luz e você foi à frente. Então, nós entendemos que no deserto nós podemos reclamar, mas quando Deus age, conforme Moisés falou no versículo 14, Deus vai pelejar por você e vocês vão se calar. Moisés sabia que Deus estava no controle. Dos versículos 15, ali no capítulo 14, não vamos ler todos, né? Capítulo 14 de Êxodo, nós vamos ali do versículo 15 até o final, 31, nós podemos ver que Deus, Ele proveu ali o livramento. O mar se abriu. E quando chega ali no capítulo 14, versículo 15, disse Deus a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Imagine, o milagre de Deus abriu o mar. E diz o texto, todo o final do texto, que o povo passou até o último homem, chegou no final, e quando chegou no final, o mar se fechou. E todo o exército de Faraó foi consumido. O inimigo foi consumido. O inimigo, ele é consumido quando Deus está conosco. Amém? O inimigo é consumido. Talvez o inimigo seja o medo, seja a vergonha, seja a vontade de ficar só, na solidão. Nós cremos que Deus está conosco. Então, muitas vezes seremos levados para um deserto por causa das nossas próprias atitudes, ou talvez porque Deus nos leva àquele deserto para nos testar, para nos provar. Não importa o motivo que nos levou ao deserto, o que nós entendemos nessa mensagem é que Deus se faz presente. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, lá nos evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar o relato de que Jesus foi levado para o deserto. Quem levou Jesus ao deserto? Alguém lembra dessa passagem ou não? Diz lá em Mateus capítulo 4, e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ele foi levado ao deserto por Deus, para ser testado pelo diabo. E como é que ele venceu o diabo naquela tentação? Usou alguma força sobrenatural? Deus mandou fogo do céu para consumir o diabo? O que ele usou? Apenas a palavra de Deus. Assim é a minha palavra, diz o Senhor. Ela protege, ela nos dá a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Assim é a palavra de Deus. Quando nós olhamos e meditamos na palavra de Deus, irmãos, nós encontramos a provisão de Deus. Foi o que Cristo usou. E o que ele fez, aquilo que ele fez para nos mostrar que vale a pena continuar lendo esta palavra. E nós sempre falamos aqui que o único manual deixado para o ser humano perfeito é a Bíblia Sagrada. Não é um livro de autoajuda. É um livro que traz do alto a ajuda. Amém? É um livro que traz do alto a ajuda para cada um de nós. E quando nós meditamos na palavra, nós vamos encontrar uma pérola, um versículo que vai saltar aos nossos olhos. E quando alguém te ligar pedindo um auxílio, ore para que Deus te dê uma palavra. Ontem uma pessoa me ligou de Londrina, desesperada, porque o filho está passando por um relacionamento duplo, pediu por uma orientação, e eu demorei para passar a orientação para a mulher, mandei hoje pela manhã, e ela falou, olha, eu agradeço a Deus, porque eu sei que você ficou orando por mim, para que me desse uma orientação na palavra. E foi na palavra que eu dei a orientação.
Então, eu sempre falo aqui na igreja, se alguém estiver passando por um deserto, e estiver sendo aconselhado por alguém, e essa pessoa não abrir a Bíblia para você em nenhum momento, tome cuidado com essa orientação. Muitas vezes não vem de Deus. Está querendo se separar, a pessoa não vai lá, bobo, vai lá, busque um outro relacionamento, busque ser feliz. Não é isso que Deus orienta. Deus orienta na palavra: perdoe, reconcilie-se, volte, firme-se. E se você está passando por um segundo, terceiro casamento e se converteu, volte para a palavra de Deus e ali você busque não sair mais desse caminho do relacionamento. É o que Deus nos ensina na sua palavra. Então nós entendemos, irmãos, diante de tudo isso, que Deus, Ele nos prova no deserto. E quando Ele nos prova, é para que nós sejamos aprovados. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Durante aqueles 40 dias que Ele passou no deserto, teve fome, foi levado ali para ser tentado, e naquele período Ele venceu o inimigo apenas com a palavra. Essa semana eu li esse texto de Tiago, até abrir comigo lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. Uma pessoa que estava lutando contra o inimigo. E o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, Tiago 4, 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que diz a palavra. Sujeitai, portanto, a Deus. Humilhai, outro texto fala, outra passagem, humilhai debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Ele vai te levantar de volta, tirar você desse deserto. Mas o diabo, nós não vamos tentar lutar com o diabo, porque ele sabe palavras, conhece a palavra de Deus. Vamos resisti-lo com a palavra de Deus, e ele fugirá de nós. Amém? E olhando para essa mensagem, concluindo, irmãos, eu coloquei essa frase na projeção: o deserto em nossa vida deve nos levar a fortalecer a nossa fé, a reconhecer o cuidado, a proteção e a provisão de Deus. Como você se encontra nessa noite? Talvez você possa falar, mas essa mensagem não é para mim, eu estou bem. Mas quantas pessoas estão à sua volta passando por um deserto? E você está aí muitas vezes olhando para essa pessoa e Deus está te incomodando, ore por essa pessoa, ajude essa pessoa a sair do deserto. Talvez você esteja passando por um deserto, por uma situação provocada por você mesmo, e Deus está ali presente também. O que nós recomendamos nessa mensagem, o que Deus nos recomenda, é olhar para a sua provisão, para o seu cuidado. Ele sempre providenciará uma saída, uma forma de escape. Foi assim que ele fez com o povo no deserto. O povo não via saída, mas Moisés estava vendo. Assim como muitos outros conseguem olhar pela fé, Deus mostrando uma saída. Existem momentos em nossa vida em que não podemos mudar. É um fato. Assim como aquele casal que eu falei há pouco, no começo da mensagem, eles não puderam mudar aquela situação deles. Eu não sei se eles adotaram a criança, se eles continuam ainda naquele deserto, de não ser pai, não ser mãe, mas existem fatos na nossa vida que não tem como mudar. Mas Deus nos dá uma saída, nos dá uma alternativa quando estamos diante dEle, quando buscamos a orientação da palavra dEle. Então nós temos esse entendimento, ou talvez você esteja como aquele passarinho ali, né, todo encolhido, esperando a morte chegar. Não faça isso. Busque a orientação de Deus, busque compartilhar o seu sofrimento. A Bíblia fala compartilhar as suas necessidades com os santos, ajudar um ao outro, é o que está na palavra de Deus também. Então, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo, Deus, Ele está presente. Amém? Vamos curvar nossa cabeça agora, convidar a equipe de louvor, para nós louvarmos a Deus com esse último cântico, e eu quero orar por você nessa noite. Talvez você esteja aqui, passando por um deserto, saindo do deserto, que Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de orar por você, que Deus possa fortalecer a sua vida. O seu lar, você também no seu lar, também pode acompanhar esse momento, que Deus possa estar aí, abençoando. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento da sua palavra.
Nos ajude, ó Deus, que quando entrarmos na nossa vida, no deserto, o Senhor possa nos mostrar a sua provisão, o seu cuidado, a sua atenção, ó Deus. Que não ficamos sozinhos, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem muitas pessoas que buscaram o Senhor, saíram do deserto, ó Deus, e tem uma palavra de apoio, ó Deus. Que o Senhor possa fazer com que essas pessoas sejam tocadas pelo Senhor. E que essa semana, ó Pai, nós possamos sentir as suas mãos sobre as nossas vidas, ó Pai, protegendo e guardando. E se encontrarmos alguém também, ó Deus, precisando sair do deserto, que possamos ajudar com a palavra do Senhor, ó Deus. Abençoe, ó Pai de amor. Nós te agradecemos. Agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.